Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui na Fonte TV para você. E hoje conversando sobre algo que assusta todo mundo, a inflação. Nós vamos falar de que forma a inflação, que parece estar voltando, né, influencia a economia, porque é tão temida pelos especialistas. Nós vamos abordar também sobre a alta dos alimentos registrados pelos consumidores nos últimos dias. Para tratar desse assunto, estou recebendo a economista e atual superintendente do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento, Aurélio Troncoso, e o mestre em Administração Financeira, João Batista. O programa está apenas começando e em um minuto eu já volto com os meus convidados. A inflação está de volta e a nossa equipe de reportagem conversou com especialistas e consumidores sobre essa alta do preço que tanto nos assusta. Veja. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do mês de fevereiro, apresentou variação de 0,69% e ficou acima da taxa de 0,55% registrada no mês de janeiro. Considerando os últimos 12 meses, o índice foi para 5,68% e ficou acima dos 5,59% relativos aos 12 meses anteriores. Isso quer dizer que o poder de compra dos brasileiros tem diminuído. Uma pessoa que com o seu salário abastecesse o seu carro e colocasse 100 tanques de gasolina. Com essa inflação acumulada de 1% no mês, significa que agora ela não é capaz mais de colocar os 100 tanques. O salário dela só é suficiente para colocar 99 tanques de gasolina. Então o poder de compra dela caiu. A alimentação e bebidas mostrou desaceleração ao passar de 0,84% para 0,56% de um mês para outro. Mas teve alimento que ficou bem mais caro, principalmente aqueles cujas lavouras foram prejudicadas pela seca, como as hortaliças e verduras e o tomate. A vice-presidente da Federação das Donas de Casa explica que para conseguir economizar é necessário verificar promoções nos mercados e a distância dele para sua casa. Quando nós vamos fazer uma compra para um determinado período, aí compensa às vezes se tiver uma oferta, né, em muitos produtos. Agora, se for em 2 ou 3 produtos, nós temos que fazer pesquisa. Essa nutricionista explica que a maioria dos alimentos pode ser substituído por outros mais baratos, sem perder os nutrientes. Não é preciso pagar caro para se alimentar bem e com saúde. Eu como um filé, eu como uma picanha, um contrafilé. Vamos mudar, vamos comprar um acém que está mais barato. Vamos colocar essa carne 2, 3 vezes na semana. A gente troca por outra opção proteica, que pode ser o frango, pode ser o ovo. O importante é não ficar sem ela, porque nós necessitamos dela no organismo. A alimentação fora de casa também passou a custar mais do que em janeiro. A alta foi de 1,21%, com aumentos expressivos nos seguintes itens: refeição, lanche, café da manhã, refrigerante, cafezinho e a cerveja. Para este consultor financeiro, o mercado e a situação financeira do país está difícil de ser visualizada a longo prazo. Dessa forma, é necessário ter cautela e não gastar mais do que recebe. Além disso, é preciso fazer o que a maioria dos brasileiros não faz: poupar. A gente está com um cenário em que o governo está pelejando para segurar uma inflação, não tem conseguido, então é preferível a gente trabalhar com uma atitude mais conservadora, aprendendo a hora que você recebe o seu salário, o seu rendimento mensal, você guardar. A gente recomenda pelo menos 10%, 20% você conseguir guardar do seu orçamento para você realizar as coisas que você precisa realizar, os sonhos, para você ter uma reserva para emergências, né? Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui o Aurélio Troncoso, economista e atual superintendente do Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos
ligado à Segplan, e o João Batista, mestre em administração financeira. Eu vou pedir para o nosso Aurélio Troncoso fazer uma explicação, ambos já participaram do programa, mas fazer uma explicação para a gente do que seria essa inflação, será que ela está voltando e por que ela estaria voltando? Nós brasileiros que somos tão traumatizados com esse termo, né, inflação. Bom, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês, boa noite. Falar de inflação é uma coisa um pouco delicada, né? Na década de 70 e 80 nós tivemos uma inflação extremamente alta. Inflação extremamente galopante, é o que a gente chamava de inflação inercial. O que quer dizer inflação? Inflação quer dizer que nós temos um aumento de produtos generalizados. Então, é um aumento generalizado e contínuo de preços. Então, quer dizer, todos os preços sobem de uma vez só e não param de subir. E o grande problema que a gente tinha antigamente, Fábio, é que a inflação ela tinha um indexador. O que era indexador? Subia o valor do produto, subia o salário, subia o valor do produto e o salário, e o indexador acompanhava. Né? Você indexava, por exemplo, o seu salário em um índice. Hoje a gente tem, por exemplo, o INPC, que é um índice que é muito utilizado, e antigamente você tinha os índices que faziam com que houvesse uma indexação. Então não parava de subir nunca. Né? Se subia a inflação, subia o salário, a inflação só ia crescendo. O dinheiro ia perdendo valor. Um dependia do outro, né? Perfeitamente. Tanto é que, se você pegar as moedas da década de 70 e 80, todas elas têm um carimbinho, cortando zero, tirando o zero da moeda. Então, quer dizer, era uma desvalorização da moeda constantemente. Então, a inflação ela era perigosa, ela corrompia e comia praticamente todo o salário do trabalhador. Quando você chegava no final do mês, se você recebesse inicialmente, por exemplo, R$1.000 agora, hoje, se você não gastasse os R$1.000 hoje, amanhã ele já estaria valendo R$950, R$960. Com a vinda do Plano Real, a partir de 94, houve uma domação, né? Vamos dizer assim, a inflação foi domada. Mas hoje parece que dentro dessa tranquilidade econômica, se é que eu posso dizer assim, parece que a inflação começa a ajustar de novo. Não, evidentemente, há índices galopantes, como no final do governo Sarney, de 1000% e por aí vai, mas algo que assusta economicamente. Você acha que por quê? Olha, a inflação ela vai voltar sempre, ela vai estar sempre, vai estar em alguns produtos, ela não é generalizada, ela é localizada. Então você vai ter sempre um vilão, né? Pode ser o tomate, que o ano passado foi o grande vilão, o feijão. Virou comida de rico, né? Tomate. Comida de rico. Né? O vilão, e por incrível que pareça, foi um dos produtos, componentes que manteve o PIB do Estado acima da média nacional. Né? Nos ajudou a manter o PIB do Estado acima daquilo que cresceu na média nacional. E o tomate, só que a gente fala o tomate, mas o tomate industrial. É aquele para fazer o extrato de tomate, né? O purê de tomate, e ele nos ajudou. Mas a inflação, ela sempre existiu no Brasil e vai continuar sempre. Né? Você vai ter ela localizada, sempre em produtos localizados. Você vai ter ela no tomate uma época, no feijão em outro. Então, sempre ela vai existir. A inflação, até um certo ponto, ela não é ruim, Fábio. Quando ela é uma inflação bem controlada. Porque a inflação está mostrando que existem pessoas comprando produtos. E se tem gente comprando produto, tem gente produzindo. Mas essa variação tem que ser controlada. Tem. Né? Aí existe o que vem a meta inflacionária, que foi estipulada pelo governo Fernando Henrique, lá em 1993. Que foi mantido dos demais governos. Perfeitamente. Né? E essa meta, ela vai entre 4,5% a 6,5%. Né? E o governo trabalha realmente com a inflação muito apertada, muito próxima à meta. Né? A gente vê que Goiás, por exemplo, nós fechamos com 5,93%, né? De acordo com o IBGE. De acordo com o Instituto Mauro Borges, nós fechamos com 5,91%. Então, ficou muito próximo o nosso cálculo de Goiás em relação à média nacional. Tá, vou trazer o João Batista aqui para a nossa conversa. Tem uma coisa que está impedindo o Brasil de se desenvolver como, se eu não me engano, os famosos BRICS, né? Rússia, Índia, China, etc. e tal, e África do Sul. O Brasil foi o país que menos cresceu
de um tempo para cá? A gente tinha um crescimento considerável e de uns 2 anos para cá, o crescimento do Brasil, que a oposição estava chamando de pimbinho, né, ficando pequenininho, por aí vai. Isso também prejudica e ajuda a inflação? Com certeza que esse processo, essa comparação do Brasil com os demais países do BRICS, isso traz uma referência que o Brasil ele está ainda longe da busca do seu crescimento ideal por uma série de fatores. O primeiro fator dele está voltado para a nossa poupança. Uma poupança ideal para um crescimento aí, uma média de 5% ao ano do PIB, seria necessário em torno de 25% da poupança em relação ao PIB. No Brasil nós temos só 17%. Então falta o governo incentivar a sociedade no que tange a poupar, né? Até isso colabora também com a inflação, porque a partir do momento que a sociedade começa a desenvolver essa cultura de poupança, isso fortalece o governo a ter esses recursos para fazer investimentos, porque o PIB só vai crescer se o governo fazer investimentos. E se a sociedade contribuir com o governo através do incremento na poupança. Mas aqui é uma cultura diferente, né? Primeiro que o brasileiro não tem uma cultura de poupar, né? A gente não faz isso. E segundo, ou melhor dizendo, tinha antigamente, hoje não tem mais. Hoje parece que a gente virou consumista de 100%. Até porque houve muito incentivo do governo que a gente consuma. Hoje eu tenho uma coisa que me preocupa muito, os altos índices de endividamento do brasileiro. Quando fala em endividamento, é só aquela dívida impagável, aquela dívida planejada, programada, ou seja, financiamento de carro, financiamento de casa. Tem pessoa que tem 2 financiamentos de carro, 2 financiamentos de casa e por aí vai. Isso aí não atrapalha também não, porque se você está falando que se a gente poupasse ia ser melhor, ou seja, guardar o dinheiro numa poupança ia ser melhor, e a gente não faz isso. Pelo contrário, está gastando. Primeiro porque a nossa cultura, ela não está fundamentada hoje em guardar o dinheiro hoje e comprar amanhã. Eu posso comprar amanhã com recurso à vista, preparando uma boa compra e ainda tendo o ganho de juros. O problema é que o nosso mercado hoje ele é direcionado para um comércio bancário. Ou seja, o governo ele propicia muito dentro da sua política econômica beneficiar a alta comercialização de produtos financeiros. Isso torna uma cultura dependente da sociedade desses recursos financeiros bancários. E com isso, a antecipação dos bens, a antecipação dos sonhos, ela é financiada pelos bancos. Então, os bancos hoje estão batendo recorde de lucros, justamente voltado para uma sociedade que foi incentivada a ter a cultura de buscar sempre empréstimos, sempre buscar recursos de capital. Dinheiro fácil. Dinheiro fácil no banco para poder incentivar no curtíssimo prazo o consumo. Só que o ideal para a sociedade era preparar-se para a compra. E preparar para a compra, infelizmente, não é buscar esse dinheiro caro, que é o juro bancário. Mas, João, o incentivo a comprar, ao consumo, não é tão negativo assim. Não falta uma dosagem nisso aí? Com certeza. Porque se a pessoa também não for comprar, você não está aquecendo o mercado, você não está aquecendo a economia, você não está aquecendo o comércio, em especial o comércio, que a gente sabe que é o setor que mais gera emprego hoje no Brasil, enfim. Não traz algo prejudicial também, não? Não seria interessante isso? Na visão no curto prazo, isso parece até prejudicial. Por quê? A partir do momento que a sociedade ela passa a fazer investimentos direcionados na poupança, de uma certa forma ela está reduzindo uma parcela de recursos no mercado. Mas essa redução ela traz um benefício para o próprio controle da inflação. E esse controle da inflação hoje ele é fundamental para que a sociedade ela possa adquirir produtos num preço mais acessível. Só que embora isso não não são os pontos mais importantes do controle da inflação. Isso envolve uma série de outros fatores.
Deixa eu trazer o Aurélio Troncoso para a nossa discussão sobre a economia brasileira também. Vamos sair um pouquinho da inflação e vamos falar de um aspecto mais macro. O Henrique Meirelles, o goiano Henrique Meirelles, num artigo à Folha de São Paulo nesse final de semana, o jornal Folha de São Paulo, fez uma crítica sutil, velada, mas fez. Acho que até por educação, por ter feito parte de 8 anos do governo do Fernando Henrique, do Lula, perdão, e não fez parte do governo da Dilma, então ele foi mais educado. Mas ele criticou esse controle inflacionário, ele acha que deveria ter um controle mais incisivo, como ele fez na época que ele foi presidente do Banco Central, enfim. A economia, guiado pela economista Dilma, não está indo para o lugar certo, não? Fábio, quando a gente fala de governos diferentes, do mesmo partido, mas pensamentos diferentes, é uma coisa interessante. O Henrique Meirelles, ele veio praticamente da área financeira, né? Ele saiu, ele veio de um banco, ele foi presidente do Banco de Boston, né? E ele praticamente tinha todas as garantias possíveis de bancos internacionais que o governo brasileiro iria cumprir com tudo aquilo que foi prometido durante um certo período de tempo. Foi o medo do Lula, da entrada do Lula no governo. E, por ser desse jeito, ele tratava a economia um pouco diferente. Ele acabava combatendo a inflação com a própria política monetária. Né? Ele colocava e tirava dinheiro do mercado à medida que necessitava. Ele vendia títulos e comprava títulos ao mesmo tempo. E criou uma reserva para o Brasil que até então nunca teve, né? Isso, e acabou criando uma reserva muito grande. Ele trabalhou a política monetária e conseguiu que as taxas de juros baixassem até um certo patamar onde tinha um nível de segurança para eles. Naquele período, a taxa Selic que é a taxa de referência do Brasil de todos os tipos de juros. A taxa Selic era um instrumento de política restritiva. Quando a Dilma entrou, ela quis inverter a coisa. O que ela fez? Ela baixou a taxa de juros até um patamar de 8%, abaixo de 8% até, e utilizando ela como uma política que seria uma política expansionista, né? Incentivando todo mundo a comprar, e o investimento era feito em produção, e não buscando capital volátil, que seria para a especulação financeira. Não deu certo, porque a população, igual você falou, ela vai endividar. Vai chegar num ponto que ela não consegue mais. Quando ela tem o seu endividamento muito grande, ela vai parar de comprar. E parando de comprar, naturalmente, começa a estagnar o país. Eu comentei até com o professor João Batista aqui em off, antes da gente entrar, que eu vou bater numa tecla a vida inteira. Taxa Selic, ela deixou de ser uma política restritiva há muito tempo. De economia restritiva há muito tempo. Hoje, se você for em qualquer uma dessas casas de departamento e falar assim, não, a televisão de 45 polegadas, de 50 polegadas, ela vai custar para você 50 prestações de R$100. A pessoa vai comprar. R$100 cabe no bolso dela, ela vai comprar. Então, no Brasil, para se combater a inflação e manter uma taxa de juros baixa, que aí o empresário vai conseguir investir, teria que mexer nos prazos. Você baixar. Um cara que compra um carro com 60 meses não vai comprar um com 36. Ele vai pensar e vai fazer o que o João Batista falou. Ele vai poupar, ao mesmo tempo ele vai estar ajudando o país em relação às políticas habitacionais, as políticas assistenciais que o Brasil faz, e ao mesmo tempo ele vai estar guardando dinheiro para comprar algo no futuro, né? Então ele vai guardar o dinheiro dele durante 1 ano, 2 anos, depois ele pega esse dinheiro e compra o carro, talvez que possa até não comprar ele à vista, mas com parcelas menores, né? E com taxa de juros bem menores, porque a taxa de juros vai estar baixa. Então não tem muito segredo em tentar puxar a inflação para baixo, não. Acho que o governo complica muito, né? E a partir do momento, por exemplo, agora ele subiu a taxa de juros, tem algumas explicações. O Brasil precisa de capital volátil, ele precisa de dinheiro entrando aqui para o capital especulativo, dólar entrando, para que ele possa dar uma equilibrada no câmbio. Que o dólar está disparando, né? Pois é, mas é isso que eu estou falando. Nós estamos tendo a ausência de dólar no Brasil. Isso, perfeitamente. O dólar está indo embora, mas vai contra até uma certa lógica leiga, se é que eu posso dizer que existe uma certa lógica leiga, de que com eventos internacionais
como vai acontecer daqui 2, 3 meses, que é o caso da Copa do Mundo, ou seja, que deveria entrar, por exemplo, era essa a minha expectativa há 3 anos atrás, que entraria dólar, recurso, dinheiro aqui dentro. E parece que não, parece que o mercado ainda está tendo uma fuga de dólares daqui, né? Inclusive fatores internacionais que fogem do nosso controle. Mas, teoricamente, deveria ter investimentos aqui, ou não? Não, você não está errado não, certinho. Deveria estar entrando dinheiro sim, principalmente dinheiro estrangeiro, e esse dinheiro não está chegando, né? E a gente sabe que ele vai chegar, só que vai chegar via turista, né? Não existem investimentos internacionais no Brasil para a Copa do Mundo, né? E principalmente o governo que não iria entrar na infraestrutura da Copa do Mundo, não iria colocar tanto dinheiro, colocou 75% de tudo aquilo que foi construído no Brasil, foi colocado pelo governo. Então, o que a gente está imaginando... Isso representa bilhões e bilhões. Bilhões e bilhões. Né? Ó, para falar a verdade, quase 1 trilhão, né? Se você for pensar. Somado. Mas vai entrar, viu, Fábio? Vai entrar em torno aí de 12 bilhões de dólares em 2 meses no Brasil. A partir de junho começa a entrar esse dinheiro aqui através dos turistas que estão chegando aí. Não sei se esse dinheiro é suficiente, mas vai ser uma injeção de dólar. Com certeza a moeda estrangeira em relação ao real, ela vai cair. Ela vai chegar aí a... Antes eu estava fazendo uma previsão mais baixa. Eu acredito que deve chegar aí a 2,25, 2,27, alguma coisa por aí. Deve estabilizar mais ou menos nesse valor. Bom, eu vou perguntar então para o professor João Batista. Vale a pena comprar dólar agora, então, quando houver essa queda? Porque eu imagino que cai, mas depois levanta de novo. Ou estou errado? Sim. Comprar dólar agora, nesse momento, ela está um pouco mais caro, né? Em relação a não ser que seja uma visão de mais de longo prazo. Então, a de curto prazo até no final do ano, nesse momento agora, não seria adequado comprar dólar. Mas seria interessante, por exemplo, se vai haver essa queda que o professor Aurélio colocou, de que o dólar vai cair um pouco, com essa entrada de 12 bilhões, essa previsão, no Brasil, a pessoa compra esse dólar para vender depois, quando eu digo depois, daqui 1 ano, 2 anos, depois, imagino que também passou a Copa, veio as eleições, o mercado fica meio ansioso, né? O mercado internacional fica ansioso, querendo saber quem é que vai ganhar, se a Dilma continua, se vai vir outro que vai fazer uma mudança, e qual mudança. Isso tudo mexe com o mercado. Será que seria a hora da pessoa fazer? E aí a outra pergunta, será que está na hora de uma pessoa fazer investimentos? A melhor técnica do investimento, a maior estratégia do investimento é comprar na baixa e vender na alta. Esse é o princípio básico de todo e qualquer investimento. Então, a identificação dentro do processo, quais são os ativos, quais são os produtos que vão estar na baixa no tempo certo, é a hora de comprar. O dólar reduzindo por causa dessa injeção de recursos entrando dentro do nosso país, nesse momento da redução e sabendo que posteriormente nós vamos ter uma alta, seria um momento adequado de fazer um investimento estratégico em dólar. Então, porque o princípio é esse, compra na baixa e vende-se na alta. Vamos falar um pouquinho sobre as donas de casa que estão nos assistindo aí. Pensando economicamente, você já falou que é bom brasileiro poupar. O brasileiro precisa aprender a poupar. Qual seria a melhor forma da gente fazer uma poupança mais prática mesmo, como compra de supermercado, poupança que eu digo poupar, né? Compra de supermercado, enfim, será que é uma compra por mês ou fazer uma compra por semana? Que forma que a gente pode chegar a isso? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que eu sempre gosto de falar aqui. Eu comprava aquelas revistas semanais que nós temos no Brasil, eu comprava uma toda semana. Um dia eu parei para fazer o cálculo, né, de quanto que eu gastava por ano isso aí, porque é toda semana mesmo, 3, 4 anos fazendo isso. Eu não lembro quanto é que deu, eu vou chutar aqui, R$600, vamos supor. E aí eu fui ver o preço da assinatura, era 400, então eu estava tendo desconto de R$200. Aí eu comecei a fazer a assinatura, porque por mais que um impacto é maior de uma vez, mas somar tudo de vida. Será que o brasileiro falta fazer esses cálculos? O brasileiro ele precisa aprender a lidar mais com as finanças domésticas, com a economia doméstica. E o primeiro princípio para o controle é a pesquisa. Fazer a pesquisa de preços, caminhar um pouquinho nas redes de supermercados, fazer uma avaliação como o comportamento de determinados produtos está dentro da sua cesta básica, daquilo que você está adquirindo, suas necessidades básicas. Então, o primeiro princípio é fazer uma pesquisa.
O segundo ponto importante, depois que você faz uma pesquisa, é identificar a sua inflação própria. Porque, Fábio, existe uma inflação nacional, que ela é divulgada numa média entre 11 grandes metrópoles no país, mas cada um de nós temos uma inflação pessoal. Então é necessário que cada um de nós faça uma avaliação daquilo que você está comprando de período a período para identificar qual é a sua inflação. Em cima dessa inflação, você identificar os produtos que estão pesando na sua inflação, para que você possa substituir esses produtos por produtos similares ou por marcas com a mesma qualidade, mas com preços mais acessíveis. Então, basicamente, além de fazer uma pesquisa, além de identificar esses preços, eu preciso avaliar a minha cesta de compras. E outra coisa importante dentro desse processo, né, para a dona de casa, é todas as vezes que você for no supermercado, leva uma lista de compras. E não foge da lista. E seja obediente à sua lista de compras. E o ideal também não é fazer compras pingadas. A partir do momento que você está fazendo compras pingadas, você corre um risco muito grande provocado pela própria inflação. Então, fazer compras, porque se você faz compras pingadas, você faz um produto, você compra um produto agora, o outro depois, e assim durante o mês você vai fazendo praticamente quase todo dia no supermercado. Isso não é muito viável, justamente porque os produtos, num período de inflação, eles vão estar aumentando praticamente quase todos os dias vão estar sendo alteração. Então, a partir do momento que você faz uma compra mais concentrada, você tenha condições de, primeiro, nessa concentração, conseguir preços melhores, até mesmo alguns produtos comprando no atacado. Isso vai favorecer mais. E, por outro lado, também a questão de fazer compras pingadas, você tem um problema de custos de logística. Você tem um gasto para ir no supermercado praticamente quase todos os dias ou todas as semanas. O ideal é fazer as compras um pouco mais concentradas, no máximo uma vez por mês e no mínimo aí 2 vezes por mês. Doutor, nós tivemos um vilão agora no começo do ano, né? O professor Aurélio estava falando do vilão que foi o ano passado, foi o tomate, questão de alimentos. Mas nós tivemos um vilão agora, que eu achei terrível, até porque eu senti da própria pele, foi as mensalidades das escolas particulares, que chegaram aí até uma correção de quase 10%. Assustou os pais, né? O que a gente pode esperar? A escola já foi, né? Porque agora todo mundo está já pagando. Mas o que a gente pode esperar no decorrer desse ano ainda aí de coisas que vão nos afetar diretamente? Quanto à questão da escola, essa interferência ela ocorre justamente no início das matrículas. Então, tem esses reajustes. Como isso já aconteceu, eu não tenho como mais interferir nesse processo. Eu tenho que planejar para isso, juntando uma associação dos pais, para poder interferir junto a essas escolas para uma negociação de uma forma mais direta. Mas, para mim, o grande risco hoje, no ano 2014, está não só na questão dos alimentos, mas também nas despesas pessoais. Esse, para mim, é um grande vilão nesse ano de 2014. Um risco muito grande desse aumento das despesas pessoais. Então, a sociedade em si, ela tem que ficar atenta quanto a esses gastos. Não só fazendo uma pesquisa, né, do mercado em relação para identificar serviços e produtos mais em contas, ou vamos dizer assim, mais baratos, mas também, principalmente, eliminar o desperdício, que é um grande vilão também dentro da inflação. A sociedade, ela compra muito por impulso, ela compra muito pela emoção. Então, se a sociedade procurar controlar esse impulso, controlar a emoção e eliminar esse desperdício, vai ser um fator estratégico justamente para responder a pergunta: como, numa sociedade que pensa muito em consumo, fazer uma poupança? Estratégia: eliminar os desperdícios. Bom, vou fazer mais ou menos a mesma pergunta que para o professor Aurélio Troncoso. O que a gente espera da economia? Nós tivemos um ano de 2011 praticamente perdido. 2012 não foi diferente. 2013 parece que deu uma recuperada, mas foi uma coisa mais ou menos simbólica. Havia uma previsão do governo, se eu não me engano, em 2011, de 3% de crescimento, não teve nem 1% de crescimento no Brasil, foi 0,7%, 0,9%, nem 1%, foi o PIBinho mesmo, né? Bom, o que o senhor espera desse 2014? O que nós brasileiros podemos esperar desse ano aí? Que eu repito, vem Copa do Mundo e vem eleições.
Olha, eu acho que o ano 2014 ele vai ser talvez um pouquinho melhor. Não vai ser tão melhor do que foi agora, não. Eu acredito que os gastos públicos vão ser maiores do que foram no ano passado. Eu acho que o grande vilão da inflação também chama gastos públicos. O governo está tentando fazer o dever de casa. Você vê que a construção que ele está tentando fazer em relação a diminuir os gastos públicos foi no orçamento que demorou a ser aprovado, praticamente quase não foi aprovado, né? Demorou um tempo muito grande. O que mais me chama a atenção, Fábio, você que mexe com política também, a coisa que mais me chama a atenção é o orçamento. O orçamento ele tem que ser votado dentro do ano. Uhum. Até dia 12, até dia 31 de dezembro, ele deveria ser votado. O ano anterior. O ano anterior. E o que acontece é que ele sempre ultrapassa as datas em muito tempo. Então, o grande problema do Brasil é o que o João acabou de falar, chama planejamento. É um planejamento muito mal feito e, quando ele é colocado em prática, ele tem uma série de falhas. E o Brasil ele vem fazendo isso, e o governo ele vem tirando de um lado e colocando do outro. É que nem uma peneira mesmo, você tira de um lado, cobre do outro, e o Brasil vai caminhando, na verdade, empacando, né? Ele caminha para. Quando você acha que ele vai pegar uma velocidade, e tem alguma coisa que vem para poder fazer com que a economia, mais uma vez, venha para lá. Ou é o câmbio, ou é a inflação, ou é o próprio governo com os escândalos, com o que acontece. Então, quando a gente imagina que o Brasil vai crescer mais de um ano em relação ao outro, vai crescer mais que o ano passado, eu acredito que não. Se crescer, vai ser a mesma coisa, e olha lá se chegar nesse patamar. Passar vai ser muito pouquinho, muito pouca coisa. Vai chegar a 2,5 se chegar. Então você está mais otimista que eu, com toda sinceridade. Se chegar. Eu acredito que não. Eu acredito que o Brasil, ele principalmente nesse ano de eleições... Tudo depende da eleição. Ó, pra você ter uma ideia, nós tivemos Carnaval, Copa do Mundo e eleição, o Brasil está parado, ele não vai andar. Né? Isso aí a gente vê que ele tá travado mesmo. Eu faço só uma adentro, né, no meu leiguismo. Tudo depende da eleição. Daqui até a eleição, eu concordo com você que vai ser estagnado, todo mundo com medo. E aí depende do resultado da eleição. Se vai ser otimista, se não vai, para um final de ano melhor. Né? São 3 meses de trabalho. Ok, quero agradecer a participação do João Batista, ele que é mestre em administração financeira. Obrigado, professor. Muito obrigado. Quero agradecer o professor Aurélio Troncoso, que além de economista, é superintendente do Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Governo do Estado, ligado à Segplan. Obrigado, professor Aurélio. É um prazer estar com vocês. Quando precisar, estaremos sempre presentes. Um abraço a todos. E o negócio é a gente aprender a guardar dinheiro para nós mesmos, viu, gente? Se a gente começar a ter essa consciência de guardar dinheiro, de tentar comprar as coisas da melhor forma possível, sempre à vista ou em menos parcelas, a gente vai estar preocupando com algo que eu gostei muito que o professor João Batista falou, a nossa inflação pessoal. Cuida dela, controla ela. Se todo mundo tiver essa consciência, quem sabe o Brasil controle a sua também. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.